veio aqui fazer incitamento ao crime. E, portanto, eu não posso, como magistrado, deixar de denunciar a sua atitude de incitamento ao crime. Fiquei um bocado chocado, a plateia ficou um pouco chocada, e o pior que tudo, daí uns 15 dias chegou uns rumores a São Paulo que tinha andado um nazista português a fazer a apologia do eugenismo em Porto Alegre. Só podia ser eu. Exatamente. Primeiro, preparem-se para uma palestra que é um bocadinho politicamente incorreta, isso é verdade, tenho que assumir. Tem aspectos um pouco repugnantes, é verdade, mas têm que ser encarados. Uma das partes interessantes da bioética é esta, força-nos a pensar em coisas nas quais nós às vezes preferimos não pensar. Era preferível que a vida não fosse tão complicada, que a vida não tivesse tantos dilemas e tantas transes dilacerantes, mas tem. E este é um deles. Muito bem. Vamos ver então o que é esta wrongful life. Na doutrina internacional, vamos dizer assim, tem-se usado muito dois conceitos principais: wrongful birth e wrongful life. Ou seja, nascimento indevido, chamamos-lhe assim, e vida indevida. Como é que se mais ou menos definem os dois conceitos? O conceito de nascimento indevido basicamente consiste na interposição de uma ação mediante a qual aquele que nasceu, ou alguém que representa aquele que nasceu, tenta demandar os médicos, ou melhor, já estou a confundir com o wrongful. No wrongful birth são os pais da criança que nasceu que vão demandar os médicos pelo facto de ter nascido uma criança com deficiências profundas, atenção, sublinho, com deficiências profundas, isto é muito importante para demarcarmos este conceito de outros conceitos que andam aqui próximos, mas não são a mesma coisa. Portanto, teve que nascer uma criança com deficiências profundas, deficiências que poderiam ter sido detectadas pelo estado normal da ciência e não foram detectadas, ou tendo sido detectadas com negligência grosseira ou até com dolo, não foram comunicadas aos pais, interferindo, portanto, na liberdade procriativa desses pais. E então os pais dizem o seguinte: a nossa liberdade procriativa foi profundamente condicionada pela falta deste elemento que era absolutamente decisivo, que era o de sabermos que estava em curso uma gestação que ia inevitavelmente dar origem a um ser com deficiência profunda. Esse dado era relevante, e atenção, era relevante mesmo que os pais decidissem continuar com a gestação. Mas era relevante para eles terem a liberdade de decidir se prosseguiam ou não prosseguiam com essa gestação. Então os pais demandam os médicos. Mas pergunta-se, demandam os médicos o quê? A pedir que se mate a criança e haja, portanto, uma reconstituição natural de um aborto que devia ter acontecido e não aconteceu? Não, não é nada disso. É responsabilizando os médicos por essa falha informativa que, tendo condicionado a liberdade procriativa, agora vai refletir-se numa vida inteira de suporte pecuniário de tratamentos extraordinários da deficiência profunda. Ou seja, os pais acabam, de certa maneira, por invocar que estão a ser vítimas de uma situação que podia ter sido evitada a muito baixo custo, caso tivessem sido informados. Ora, os médicos não os informaram. Bom, ainda há mais complicações na wrongful birth, embora ela não seja o centro da nossa atenção. Há outras complicações, por exemplo, já agora só abrir um parênteses. Claro que eu estou a falar para uma plateia predominantemente brasileira e isto no Brasil é impensável. Daí que a colega tenha dito que eu tinha de fazer-se incitamento ao crime. Porquê? Porque a lei brasileira em matéria de aborto é extraordinariamente restritiva. Mas lá está, mais uma razão para eu desenvolver este tema diante de brasileiros. Porque o direito é feito por juristas. E, portanto, eu acredito que um dia os juristas percebam o erro que a lei brasileira está a cometer em alguns aspectos. Não estou aqui a falar da interrupção voluntária da gravidez, ou seja, do simples aborto sem fundamento, que no caso português e nem em muitos outros casos na Europa
foi liberalizado. Estou a pensar em casos de aborto por indicação terapêutica ou eugénica, ou seja, naquelas situações em que as malformações do feto são tão grandes que os próprios médicos aconselham que haja uma interrupção da gravidez. Diríamos, é uma interrupção involuntária, não é propriamente involuntária, mas é quase necessária, dado o estado da arte. Também ainda há um segundo parênteses. Antes que me considerem um monstro moral por estar a usar com demasiada amplitude o recurso ao aborto, obviamente eu tenho que esclarecer o seguinte: o recurso ao aborto é aquilo que é possível no atual estado da ciência. Se amanhã forem possíveis intervenções cirúrgicas intrauterinas para resolver as deficiências profundas do feto e permitir que ele nasça sem essas deficiências profundas, pois tanto melhor. Eu estou a falar do estado atual da ciência que não permite isso. Já permite muito pequenas intervenções cirúrgicas intrauterinas, mas não aquelas que poderão eventualmente resolver problemas de deficiências profundas detectadas no feto. Se um dia for possível essa cirurgia, então salve-se a vida do feto. Mas isto pode parecer simpático, mas não resolve tudo. Porque depois ainda temos um outro problema que é o chamado aborto seletivo. Já lá iremos. Bom, mas dizia eu, os pais querem, portanto, que os médicos suportem pecuniariamente um dano que eles teriam sido, do qual eles teriam sido os principais evitadores, isto é, eles é que a mais baixo custo poderiam ter evitado, eles é que tinham meios para ter evitado esse dano. Não evitaram.